Bom dia a todos, aos nossos partners da Restart Me. Hoje, mais uma vez, nós temos uma sessão gravada e teremos o prazer de receber a Dani Burg, que vai se apresentar, vai apresentar a ideia de negócio dela, e nós aí vamos poder debater, discutir e nos sintonizar aí com essa demanda aí, dessa solução que ela está idealizando aí para o mercado. Então, eu peço, Dani, a palavra é sua, e eu peço que você se apresente a sua ideia, e depois a gente abre aí para debates, numa informalidade que nos é comum. Então, muito obrigada. A todos. E a você, Dani. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos que estão presentes hoje. Vou começar me apresentando, depois eu compartilho aqui minha tela. Bom, eu sou Daniele Burg, eu sou engenheiro de produção, com mestrado em energia, e passei minha carreira em 3 indústrias, basicamente, indústria siderúrgica, indústria de energia, e agora estou na indústria de materiais elétricos. A parte de investimentos de impacto e employment sempre fez parte da minha carreira, muito antes de eu me formar. Inclusive, tive uma viagem muito simbólica e que acho que define muito o meu mindset, a Bangladesh, para conhecer o Grupo Grameen do Yunus e como que o empreendedorismo se dá num país tão peculiar como o Bangladesh. E meu momento de carreira tem tudo a ver com essa ideia, né, que surgiu, né, como o Vinícius me falou, né, a temperatura da água precisa chegar a 100 graus para ferver, né, então acho que ferveu esses últimos dias numa problemática que eu estou vivendo. Minha carreira toda foi na área de vendas e projetos, e eu me dei conta que estava na hora de eu fazer uma transição de carreira para a área de recursos humanos. E eu procurei no mercado empresas de replacement, né, que são as mais comuns, para me auxiliar nesse processo, e não encontrei o que eu gostaria para eu adquirir como serviço. Em paralelo, como gestora, eu sou gerente de vendas da Schneider Electric e gerencio uma equipe de 8 pessoas por todos os estados do Brasil, exceto Sudeste e Bahia. Passei por 2 processos de aquisição de pessoas, né, 2 vagas, e vi como é difícil você achar pessoas no perfil que você precisa, na velocidade que você precisa, e como a gente ainda não levou para a área de recursos humanos o conceito de pipeline de talentos, né? As empresas, elas ainda trabalham sobre demanda, né? Corretivamente, não preditivamente, né? Trazendo um pouquinho dos conceitos de manutenção. Bom, então essas 2 realidades me fizeram aí ter um insight, uma ideia que eu organizei em formato aqui de storytelling, já com um background de finanças, né, para justificar que ela pare de pé. E vou explicar para vocês, primeiro, essa demanda, né, a contextualização de mercado e os motivos que levam a Feel Free, né, esse programa de assinaturas, fazer sentido. E, no final, a parte financeira, o que sustenta essa ideia financeiramente, né, como um plano de negócios. Beleza? Bom, a ideia é eu fazer uma pausa no meio para ver se está todo mundo em linha e depois continuar e deixar aí pelo menos meia hora, 20 minutos para a gente conversar, tá? É assim que eu dimensionei o tempo. Eu vou compartilhar minha tela, só vou precisar de um suporte, porque eu não estou acostumada a usar o Zoom. Onde é que compartilha aqui? Onde que alguém me ajuda? Tem um botãozinho na barra embaixo. Um botão verde embaixo, share screen. É bem óbvio, né? Eu nunca usei o Zoom para fazer a apresentação, é a primeira vez. Vocês estão vendo minha tela? Sim? Beleza. Sim. Bom, gente, óbvio, né? Aqui é um protótipo do protótipo, né? A ideia, eu peço para vocês dar um desconto na parte de visual e marketing, né? O mais importante aqui é o conteúdo, e justamente eu gosto muito da ideia de ouvir os feedbacks para que a gente possa melhorar. Então, uma primeira ideia de nome, de conceito aí de frente é Feel Free, porque tem a ver com a liberdade, né? A liberdade dos profissionais
se sentirem livres para conduzir suas carreiras e a liberdade das empresas de tomarem decisões sobre pessoas para garantir que tem um time de alta performance. Isso é baseado em 4 assinaturas, por isso FORFI, e esse número 4 ele veio aparecendo várias vezes no meu raciocínio, então eu acabei mantendo aí, são 3 palavras, cada uma com 4 caracteres, e isso vocês vão ver que o número 4 aparece muitas vezes, deve ter algum motivo para isso, eu ainda não descobri qual é. Bom, falando um pouquinho de contextualização, né? A Beyoncé, né, uma cantora que alguns conhecem, lançou uma música agora, no dia 20 de junho, que eu encontrei ontem, sobre a pergunta, né, sobre a nossa carreira, né, o quanto a gente está satisfeito com a nossa vida profissional. Ela é uma empresária, né, e a música ela vai falando sobre, né, deixar o emprego, eu preciso achar uma nova motivação, eu estou bem melhor agora, eu posso dormir mais. Então fala sobre o well-being, fala sobre motivação, sobre sentido e propósito, né, tanto na vida de uma empresária, né, como muitos de vocês são, como na vida de pessoas que tenham, neste momento, a fase CLT. Eu, pessoalmente, já transitei entre CLT e empresária algumas vezes. Isso é recorrente, na verdade, né? Não é uma característica só de quem é CLT falar de carreira. E aqui embaixo tem um vídeo da SAP, né? Da IBM SAP, de 3 anos atrás, um pouco mais antigo, falando como a inteligência artificial pode reinventar a área de recursos humanos. Esse vídeo eu assisti hoje às 6 da manhã, achei ele ontem à noite, e ele fala exatamente sobre a proposta dessa empresa como conceito da SAP. Até ainda preciso pesquisar um pouco mais do que eles estão vendendo, tá? Mas depois vale a pena assistir esse vídeo, quem se interessar, são 20 minutos. E vai falar a parte mais técnica de Data Science do que a gente está propondo aqui. Eu não estou vendo uma parte do meu slide, vocês devem estar vendo porque vocês estão aqui na frente, mas vocês devem estar vendo aqui o símbolo do futuro das coisas. O futuro das coisas é uma empresa da Lilia Porto, um blog. Lilia Porto é uma economista de Fortaleza que fala sobre isso e vende cursos sobre isso, sobre a carreira fluida, sobre a mudança do trabalho, né, do emprego para trabalho, né, a diferença entre job e career, né? E ela fala muito sobre dar um reset nesses modelos quadrados e dar um enter nesse universo fluido, que é o novo mercado de trabalho. E como mudou, né? Quando eu me formei, a gente falava sobre encaixar a nossa vida dentro do mundo do trabalho, e agora a gente está vendo quase todo mundo fazendo o contrário, encaixando o trabalho dentro da nossa vida. Esse é o contexto que eu desenho para vocês agora mergulharem aqui comigo, nesses pushes, nesses gatilhos de raciocínio, para que a gente possa ver juntos se faz sentido tudo isso, tá? E eu quero muito a opinião de vocês. Então, dados para a gente pensar. Turnover. O turnover, ele cresceu, dado da Robert Half, cresceu 38% nas empresas nos últimos 3 anos, né, no mundo inteiro. No Brasil, especificamente, esse número está em 82%, segundo essa pesquisa da Robert Half. Né, turnover, né, o quanto as pessoas estão saindo das empresas. E agora olhando para o LinkedIn, né, como o LinkedIn cresceu, né, o LinkedIn, eu lembro o meu primeiro LinkedIn eu estava morando na Alemanha em 2011, meu Deus, já faz bastante tempo, e como ele cresceu isso, né? E hoje ele oferece 2 assinaturas, né? Então mostra que essa história de assinatura ligada à carreira faz sentido, a LinkedIn está investindo. Por $39,99 você tem um perfil de acesso de carreira um pouco mais elaborado, e por $139 você tem a parte de recrutador, né, para empresas. Eu, pessoalmente, usei o recrutador para recrutar essas 2 pessoas para minha equipe e vi o quanto ainda está distante do ideal essa ferramenta do LinkedIn, mas que sim, tem um grande potencial, e aqui a gente está vendo esse investimento. Números de mercado, começando a tatear um pouco o tamanho de mercado, 1,6 milhões de profissionais de talento utilizam o LinkedIn ativamente. Não consigo saber se isso é Brasil ou mundo, mas pelo número eu acho que deve ser Brasil, porque está em português. O que mostra que existe esse mercado latente de pessoas frequentemente usando o LinkedIn. Eu, pessoalmente, tive 2 mudanças de emprego através do LinkedIn, de headhunters me procurando e me achando pelo Recruiter Lite. Então, isso mostra, né, que já existe uma demanda, um tráfego de pessoas usando dados do LinkedIn, o quanto esses dados são valiosos. É baseado nesses dados que a gente vai construir o racional aqui. Falando um pouquinho sobre
mais dados, né? Aí turnover. 40% das pessoas estão dispostas a deixar seus empregos nos próximos 3 a 6 meses, dados do futuro das coisas. E as empresas, né? E aí eu me incluo nela, né? Como gestora de uma multinacional, tentam ainda atrair os velhos, esses talentos dos velhos formatos, né? A gente ainda fala de remuneração, cargo e benefício e não consegue ainda se largar desses conceitos mais tradicionalistas que acabam atraindo mais pessoas tradicionalistas. E afinal, né? O que mudou, né? Antes, de novo, quando eu me formei, salário e cargo era o que media sucesso, né? Hoje a gente está vendo saúde física, saúde mental, tempo livre, fazer o que gosta, impacto e propósito como preditores do sucesso para nós, para todos nós, né? Em mais dados, vamos falar agora de um mercado que vai se unir a esse contexto, o mercado de coaching. Coaching já virou algo bem de moda, né? Já há uns anos atrás, até hoje tem muito, mas já passou uma época que era todo mundo queria ser coach, virava coach. E com isso se criou um mercado de coaching no Brasil enorme, né? No mundo também. 73 mil profissionais de coaching é o que se tem aí de números no Brasil. Não se tem esse número, assim, claro, no mundo, no Brasil de quanto movimenta em dinheiro, mas no mundo todo esse mercado de coaching movimenta 2,3 bilhões de dólares. E lá nos Estados Unidos é tão comum que 40 mil executivos têm um coach constante, né? Obviamente são pessoas provavelmente de um nível aquisitivo mais alto para manter um coach profissional o tempo todo ali nesse modelo mais tradicional de coach, que é bastante caro. Eu, pessoalmente, já adquiri esse serviço de coach e por uma conversa me custou R$800, de 2 horas de conversa de coach. Então, existe sim uma demanda e existem profissionais cobrando bastante caro por isso. Vamos unir o coach a essa conversa. Bom, vamos voltar agora para o raciocínio. Aí é uma pergunta, várias perguntas que eu vou fazer para vocês. Eu sei que entre vocês tem empresários e também tem pessoas hoje no CLT, como eu, ou que já transitaram nos dois mundos. Então, eu quero convidar vocês a viajar aqui comigo em algumas perguntas que vão nos levar a algumas respostas e a gente vai ver se faz sentido. A pergunta é, você tem tempo, né? Vocês mesmos têm tempo de gerenciar a sua carreira, né? Vocês conseguem equilibrar todos os pratinhos da sua vida e ainda assim ter tempo de olhar tudo que está acontecendo no mundo e como você está ficando aderente a ele? Como que você sabe a sua empregabilidade, né? E a empregabilidade se mede tanto para CLT quanto para empresário, né? O quanto você é útil para alguém, para um investidor ou para um gestor. Você sabe o quanto você está valendo hoje, né? O quanto rápido você consegue estar onde você quer estar? Você está pronto para isso? E em algum momento, assim, a gente vai mudando, né, durante a nossa vida de perfil, às vezes é empresário, às vezes é CLT, às vezes está num projeto que trabalha mais de madrugada, num outro projeto que está trabalhando mais de manhã, e aí a gente vai adequando a nossa vida pessoal. Mas, com certeza, como tudo é dinâmico, em algum momento isso não faz mais sentido. Ou satura, ou cansa, ou mudam as questões pessoais. O que vocês fazem quando vocês se sentem nessa situação? Como é que vocês saem dessa situação de não estarem alinhados com o seu propósito e o seu well-being, né? E vocês precisam fazer um movimento, né? E aí a diferença entre job e career, né? Provavelmente todos vocês são carreiristas, vocês têm carreiras e não empregos, porque estão aqui me ouvindo, isso já é um preditor, né? Essa diferença está clara para todo mundo, né, no mercado. Quem pensa em carreira está pensando em próximos passos, próximas experiências, mas como que elas se preparam para isso? Eu, pessoalmente, sempre fiz isso, sem saber, né? E é por isso que eu trago essa ideia muito de experiência pessoal. Eu sempre me planejei para o meu próximo step. E foi nesse momento que eu estava me planejando para o meu próximo step que eu me vi sem todas as ferramentas para conseguir fazer isso, né? E aí a pergunta, como fazer isso? Né? O que eu preciso para fazer isso? E aí vem outro ponto, né, que é o que me questionei muito nesse processo. Será que eu estou pronta para ser uma gestora de RH, uma diretora de recursos humanos, sem nunca ter sentado numa cadeira de recursos humanos? O que eu preciso para estar lá e o que as tendências trazem para que eu esteja elegível para uma vaga, por exemplo, de diretora de recursos humanos numa empresa? Eu não sei essas respostas e eu não achei. E aí eu pergunto, né, para vocês, e aí eu me pergunto o tempo todo, eu estou fazendo o suficiente para ser elegível, para ser uma diretora de recursos humanos? Eu estou pronta para isso, né?
E aí, para responder essa pergunta, trazendo um pouquinho para a minha realidade, eu passei por um processo aqui dentro da Schneider de mentoria com várias pessoas de recursos humanos para eu entender como é que era o trabalho e entender meus gaps. Foi ideia minha, ou algumas ideias de colegas de dentro da empresa, e eu fiz um processo, né? Mas foi um pouco intuitivo. Quantas pessoas teriam essa capacidade de fazer isso, esse tempo de se dedicar a isso? Né? Quem que me ajudou nesse processo? E aí eu pergunto, né? Se você é CLT, né, como eu, você acha que é a sua HRBP que vai fazer isso por você? Ou se você é um empresário, você acha que teu sócio vai fazer isso por você? Vai fazer de forma como você gostaria? Ou seja, tem alguém pensando no seu próximo move, assim, no teu next move, e está pensando de forma correta e rápida, na mesma velocidade que o mundo muda, né? E aí assim, o que todo mundo diz, né? Pessoas é um novo ouro. E vocês valem ouro? Você acha que você vale ouro? Eu acho que eu valho ouro. Eu sinto meus skills muito aderentes ao mundo atual. Só que eu estou explorando isso. Eu tenho tudo da melhor forma possível versus o meu valor, ou eu sou o valor que eu estou hoje nessa empresa atual, né? Qual é o meu valor? E aí é a pergunta, né? Será que a gente se sente livre para estar on charge, né? Tipo, estar à frente, no comando das nossas carreiras, ou a gente ainda não tem todas as informações para realmente se sentir livres para isso? E aí agora eu guardo um pouquinho a história do B2C e vamos entrar no mundo das empresas, tá? Porque esse processo ele acontece do outro lado. Vamos voltar agora, vamos se vestir aqui de dono, né? Como muitos são de vocês, ou uma área de recursos humanos, né? Que é o que eu vivi como gestora. Será que a gente tem um pipeline, plano de sucessão, né? A gente tem nas empresas como a Schneider, existe um plano de sucessão. Eu, pessoalmente, fiz o meu plano de sucessão recentemente, mês retrasado. Eu não tenho pessoas prontas para me assumir. Se eu aparecer uma oportunidade na área de recursos humanos, eu não consigo ir. E o porquê a gente não tem esse plano de sucessão pronto nas empresas? O que é feito? Quanto tempo é investido na empresa para construir um pipeline de profissionais de alta performance dentro da empresa e fora da empresa? Isso é dinâmico? As empresas têm esse pipeline pronto, assim, gatilhado para tomar decisões e aproveitar grandes oportunidades? E aí vem a pergunta, né? Agora que está demorando mais tempo, aliás, agora que o turnover aumentou, e aí oferta e demanda, isso significa que a gente demora mais para repor uma pessoa, como que a empresa está lidando com isso? Ela fica com vagas abertas, muitas vagas abertas, não está dando conta de repor em tempo adequado, com pessoas adequadas, e quando repõe, saem outras. E qual é o prejuízo que está gerando? Porque as pessoas que estão na empresa estão ocupando 2, 3 cadeiras, enquanto contrata a próxima, e aí daqui a pouco sai outra, e aí o resultado do trabalho é prejudicado, a saúde mental é prejudicada. Essa é uma realidade de provavelmente a maioria das empresas hoje em dia, né? E como é que as empresas estão lidando? O que elas estão fazendo com isso? Hoje o RH ele é dimensionado de uma forma que não está preparado para fazer isso humanamente. Está faltando um recurso aqui digital. E aí vem a pergunta, né? Bom, beleza, então quais são, o que me ajuda como recrutador, né, ou como gestor, a achar essas pessoas? Será que a gente sabe quais são os preditores, né, as habilidades preditoras e o background preditor de um profissional de alta performance? E aí eu vou usar o meu exemplo de novo. Eu fui contratada pela Schneider sem ter nunca trabalhado numa indústria de materiais elétricos, sem conhecer absolutamente nada do business. Eu fui contratada pelos meus skills, meus soft skills. E 1 ano e pouco de empresa está dando resultado. Foi uma coisa fora da curva. Será que todos os gestores, aí é mérito do meu gestor, da minha HRBP, será que todos os gestores conseguem fazer essa análise ou elas vão procurar sempre para vendas, um cara de vendas, para a área de engenharia, um cara de técnico? Quais são os preditores, sabe? Como é que a gente avalia isso? Será que as empresas, aí de forma geral, sabem disso? E aí vem a pergunta, será que você tem o seu melhor time? Você sabe se o teu time é bom? Como é que você compara o teu time com outro? Qual é o gap entre o seu time, das suas empresas hoje, e o gap e o time ideal? Né? Como é que você mede isso? Como é que você sabe se você está entregando o melhor resultado possível, se você não sabe se o seu time é o melhor time que você poderia ter hoje disponível, com pessoas disponíveis no mercado, pessoas no lugar certo. E aí vem a pergunta para a gente fechar o racional do B2B e perguntar, né? E se
as empresas tivessem esse pipeline de pessoas de forma dinâmica e recorrente para todas as vagas, pelo menos todas as vagas estratégicas da empresa, né? Vagas críticas, e pudesse, então, tomar decisões de movimentar pessoas de dentro, né? Por exemplo, no meu caso, sair da gerência de vendas, né? Uma mulher engenheira, gerente de vendas, ir para o RH, parece até uma perda, né? Porque querem mulheres engenheiras nas vendas, mas eu talvez não consiga fazer essa movimentação porque não tem uma outra mulher gerente para ocupar o meu lugar, né? E por que não tem? Porque a gente não está se preparando para isso. E se tivesse? Será que aí poderia ser? Eu não estaria aqui pensando numa startup, estaria aqui pensando na minha carreira de diretora de recursos humanos? Qual que seria a mudança para as empresas reter talentos, né? E aí as empresas talvez se sentiriam muito mais livres para tomar decisões, tirar pessoas que não estão dando o resultado que elas esperam, colocar pessoas em lugares que elas se sintam mais motivadas e ter pessoas mais adequadas para o seu propósito. E é por isso que a gente chega aqui em 4 assinaturas. Estou bem próximo da nossa pausa, que eu quero ouvir vocês, eu não estou nem vendo vocês, que eu diminuí aqui o roxinho. E aí, aqui que chega nas 4 assinaturas, né? Então, são 2 segmentos de final, B2C e B2B, com 2 tipos de produto-serviço, né? Apenas um BI de inteligência artificial, capaz de ler todos esses preditores disponíveis na internet, seja através de LinkedIn ou de outras ferramentas, e trazer aqui a inteligência artificial para fazer uma análise de carreira. O outro lado de produto é a presença de um coach, né? Um coach para ajudar esse processo da leitura e interpretação desse BI e fazer a curadoria de cursos de conteúdo digital para que essa pessoa se prepare para o seu próximo, para o seu next move, para o seu próximo passo. Os preços aqui a gente vai entrar depois na parte financeira, mas os preços foram pensados sempre com base no salário mínimo, para que tenha-se uma referência, né, do tempo. E o mais importante aqui é que não é um produto só 4 assinaturas e pronto. Existe, que eu acredito que seja a parte que diferencia, talvez, essa empresa, a Feel Free, de um LinkedIn ou ali da solução da IBM SAP, que são as trilhas de carreira. Então, a estrutura, ela tem 2 características muito fortes. As trilhas de carreira especializadas e a modularidade e escalabilidade do negócio. Então, é um negócio que não tem fronteiras, ou seja, não é só para o Brasil. Eu, pessoalmente, já fiz um processo de mentoria com uma jovem peruana, que eu tenho contato até hoje através de uma ONG, e o processo foi muito similar. Então, obviamente, América Latina, ou por que não qualquer outro país, é possível a gente estender esse serviço para qualquer país, porque o que une essas pessoas aqui vão ser as trilhas. Então, por exemplo, uma trilha de diversidade em liderança feminina, uma trilha de etnia, uma trilha de disability ou uma trilha de neurodiversidade para empregar as pessoas autistas com TDAH, com dislexia, que é um grupo de pessoas de alta performance que é muitas vezes esquecido. E por que trilhas, né? A gente sempre trabalharia com clusters, esses clusters compostos por 4 profissionais da Feel Free, um líder, um analista de marketing digital, um cientista de dados e um customer success, e esses 4 teriam sobre seu chapéu 3.100 assinaturas, divididas entre 550 só de BI e as 2.550 com o coach junto. Então, seria um grupo de 50 coaches para cada cluster. Então, aqui que vem a questão da escalabilidade. Então, a cada grupo de 50 coaches, 4 profissionais da Feel Free e 3.100 assinaturas, vão se criando novos grupos, para você sempre garantir a qualidade. E esse BI, ele não é um BI único, é um BI por trilha. Então, os preditores de uma carreira de mais 50 anos de idade são diferentes dos preditores no BI de uma carreira de crianças de 10 anos de idade, que tem as suas empresas e seus canais do YouTube. Ou diferente de preditores de pessoas autistas que estão no mercado de trabalho. Então, cada cluster terá um propósito e uma carreira para que o BI represente bem aquele momento daquelas 3.100 pessoas ou empresas que estão naquela trilha naquele momento. E esses clusters, então, administrados por uma empresa
composta de associados, né, diretores associados e board, para gerenciar esses N clusters que vão sendo criados na medida que vão se juntando essas assinaturas e também as trilhas, né, as pessoas buscando o mesmo propósito. Agora eu quero fazer uma pausa. A gente tem um Canvas que resume tudo isso que eu falei, mas antes eu queria ouvir de vocês se todo mundo está no mesmo pace, se tem alguma dúvida, e aí a gente continua. Dani, eu vou pedir para você parar de apresentar, porque daí a gente volta a se ver todos, e aí a gente pode administrar essa fila de perguntas aí. Tá, peraí, agora como é que eu vou fazer? Aqui, stop share. Hoje eu aprendi a mexer no Zoom, gente. Vamos lá. Legal, Dani, parabéns. Olha, você traz aí um tema que eu estou dando assessoria para algumas empresas, né, ajudando a questão estratégica e implantando um pouco mais do pensamento de dados, né, e levando a empresa a trabalhar com dados. E uma das empresas que eu estou fazendo esse trabalho é de tecnologia, e ela tinha 11 vagas abertas, né, porque tinha coisas a serem repostas e tinham, né, outros que foram surgindo conforme. E a dificuldade, né, de você encontrar talentos com os perfis adequados e também a empresa não saber, né, usar esses conteúdos que se tem, sejam eles no LinkedIn, como você mostrou, ou realmente ter uma trilha, né? Eu diria assim que a sua proposta é muito, muito interessante. Acho que vai de encontro com, acho que a grande maioria das empresas. E o mercado, né? Ele está muito mais difícil de você pegar pessoas com a busca de talentos e tem uma geração nova, né? Que tem uma outra percepção de ser CLT, né? Se está buscando carreira ou não. Então, eu achei muito interessante. Parabéns pela sua iniciativa aí. Acho que vai de encontro ao que o mercado precisa. Que bom, Paulo. Obrigada. Oi, Dani, eu sou Danilo, eu vivo nesse mundo de recursos humanos, tudo bem? Olha, que bom. E a sua pergunta foi se a gente estava no mesmo pace que você, né? Eu não tenho certeza que eu estou no mesmo pace de você. Você foi aceleradíssimo no layout aí das questões. Nós precisaríamos fazer um pit stop e conversar sobre cada um deles, né? Mas eu vejo que, sim, tem uma necessidade enorme de clarificar os caminhos, né, pavimentando de forma mais clara. Mas eu vou te deixar uma pergunta aqui, minha contribuição nesse pit stop. Será que as experiências lineares vão compor esse diferencial dessas pessoas no futuro? Hoje, o VP de Recursos Humanos do Itaú, ele era um piloto de avião. E o VP de Recursos Humanos da Embraer, ele era engenheiro de lixo. Então, eu acredito que dentro desse seu contexto, que eu estou adorando aqui, estou tomando porrada direto na sua fala, e eu adoro isso, porque faz a gente abrir a cabeça. Eu acho que muitas vezes não é necessariamente um caminho linear que te leva a sentar numa cadeira de recursos humanos. Uma pessoa que tem experiência de negócios de vendas pode ser muito mais eficiente em recursos humanos do que um mero burocrata que nasceu para sentar nessa cadeira. E talvez, no nosso pensamento, nunca deveria existir, que recursos humanos nunca deveria existir, porque isso deveria estar dentro da cabeça dos líderes. Então, esse é o meu pit stop, foi isso que eu pensei enquanto você estava falando. Eu vou me ajeitar aqui na cadeira para tomar mais porrada. Obrigada, Danilo. Ótima contribuição. Gente, Oi, Dani. eu quero ouvir vocês isso. Tá, então, primeiro te dar os parabéns aí, não só pelo negócio, mas pelo
seu entusiasmo, né? Ele é literalmente contagiante. É muito bom ouvir você falar, e bem animada, e me parece que o negócio vai muito bem, né? Vou usar aqui uma frase que eu ouvi essa semana do Abílio Diniz, né? Que ele fala que uma empresa só não dá certo se não tem as pessoas certas ou os processos certos, né? E que ele diz que primeiro que um CEO tem que contratar um diretor de RH. Então fica aqui a importância do teu negócio aí, né? E me parece tudo que você falou muito coerente, muito bacana. Eu também não sou de RH, não tenho muito o que contribuir, mas a única coisa que eu vi que você falou que vai fazer internacionalmente, né? E aí entra uma questão que é o que eu gosto, que é o marketing, né? Como é que você vai divulgar isso? Quer dizer, você precisa de um volume de dinheiro maior para poder divulgar no mundo inteiro, né? E trazer clientes no mundo inteiro. Isso já está no seu pipeline, hein? Ainda não está dimensionado, mas o conceito é muito escalável, né? Então, por isso que é feito, o raciocínio da empresa é feito por clusters de 4 pessoas, e sempre vai ter um analista de marketing para cada cluster, porque aí aquele analista é que vai fazer o trabalho de marketing digital dentro daquele career path. Então, por isso que não depende do país. Nós estamos falando aqui do mundo inteiro. Então, não você divulgar, óbvio, né, os custos de como divulgar, não tem a ver com, eu quero ter representatividade no Brasil. Não, eu quero ter representatividade na comunidade de neurodivergentes. Então, por exemplo, eu estava falando muito dos neurodivergentes, porque na Schneider eu tenho um projeto, eu sou líder de um projeto de neurodivergentes, e esse projeto dentro da Schneider ganhou tanto espaço que eu tenho pessoas do México, da Austrália e da França trabalhando no projeto dentro da Schneider, porque é um assunto que está em todos os países, né? Como lidar e como atrair talentos e conviver com talentos neurodivergentes. Então, você vê que não existe, quando você põe essa palavra neurodiversity no LinkedIn, não interessa onde a pessoa mora. Então, quando você faz uma ação de marketing com o tema neurodiversidade, ou com o tema etnia, ou com o tema mais 50 ou menos 10 anos, meu filho assiste YouTube aqui, a maior parte dos vídeos que ele gosta, ele tem 3 anos, são de crianças de 3 a 5 anos, de vários países, Rússia, França, que os pais montaram lá uma empresinha e eles têm o canal deles. Então, se eu coloco lá empreendedorismo abaixo de 10 anos, isso vai atingir o mundo inteiro, usando o idioma inglês, né? Então, isso é outra coisa, né? O idioma é inglês, né? Hoje em dia, quem não fala inglês, eu acho que nem estaria dentro desse universo. Então, se todo o marketing for nesse path de mundo e não de Brasil, você olha a questão do investimento de outra forma. Acho que o Fernando falou e não desligou, não ligou. Muito bom, muito bom. E Vamos lá. o Eduardo travou, né, gente? Deixa eu ver o que... Ele até caiu. Tomou uma porrada, como diz o Danilo, caiu da cadeira e caiu até da sala, né? Gente, Vamos lá. posso voltar para a apresentação e daí vem as perguntas? Não, A gente... Alguém Pode? mais quer fazer alguma consideração aí? O que eu vou contribuir, eu sou colega de recursos humanos também, Dani, e parabéns pela abordagem. Você fez uma coleta de experiências de carreira dentro da tua jornada corporativa muito rica, né? Você pegou o suprassumo de empresas estruturadas e a forma como ela trabalha essa jornada de uma maneira bastante particular e se colocou no lugar do cliente, né? E agora está tendo para o lado de lá da mesa oferecendo esse serviço. É bem nichado, né? Essa proposta, elas são para pessoas que já estão pelo mental evoluindo. Você fez uma passagem muito objetiva no seu discurso, que é você é empregado ou você é um profissional de carreira. E acho que isso é uma coisa que, principalmente no Brasil, está bem distante ainda, né? As pessoas não têm esse investimento recorrente em olhar o mercado. Você chegou até a provocar o quanto que você se checa regularmente em termos de conteúdo, atualização, a sua empregabilidade, como é que está a sua possibilidade de migrar, né, de trabalho o tempo todo. Também é um mindset que eu estou com 45, sou executivo de recursos humanos há uns bons 25. Trabalho hoje numa empresa, enfim, que está com as tecnologias bem avançadas nesse ponto. E
para o modelo de recorrência, né, de assinatura que você está propondo, uma grande questão, e aí você colocou o coach, que também é uma questão sensível de lidar, você teve experiências riquíssimas com o coach. Hoje dá para contar nos dedos os profissionais executivos que eu compartilhei na vida que pagaram R$800 numa sessão de coach. Hoje o meu CEO e meus últimos, quando eu falo que ele vai gastar isso, ele fala, oh, como assim? Uma sessão. É um aculturamento. Então, eu vejo muito uma questão geracional vindo junto com o seu produto. Eu vejo muitos profissionais de TI, porque é uma carreira difusa ainda hoje, as empresas com dificuldade de encontrar as formações dos squads e os sprints dentro do prazo, muita gente desligando hoje, você via aqueles passaralhos que estão aí na moda, quem segue o guru ali do LinkedIn, vê essas movimentações, mas eu vejo muita molecada, as novas gerações, e os executivos hoje que estão nessa fase de transição para o well-being, né, você tem uma transição geracional muito interessante nesse momento, abertos a ter um direcionamento. Então, eu vejo muita aderência do produto, eu vejo que os valores, você falou que está no salário mínimo, mas o que apresentou dimensionado para um investimento. Hoje eu pago para estar na Fea Angels, eu pago para estar no grupo de executivo, eu pago para estar no LinkedIn. É uma forma estou aqui na Restart Me Community com os tops que eu conheço, podendo me atualizar do mercado e ver os novos negócios. Então eu entendo que tem uma potência muito grande, e esse modelo que você fez por clusters com profissionais, trazendo assuntos de ponta, eu acho diferencial, porque hoje o conteúdo ele é muito vasto na internet e o tempo ele é muito escasso. Então você tem que fracionar o seu tempo e os seus recursos financeiros de uma maneira otimizada. Você tendo profissionais que traz esses temas correlatos abroad, né, e que associado a um serviço de coach, me provocando a pensar no meu protagonismo de carreira, que vai ter como consequência a minha empregabilidade, o meu well-being e tal, ele gera um encantamento, tá? Então eu fiquei bastante satisfeito, obrigado por compartilhar a ideia e vamos em frente. Boa sorte, conte conosco. Vamos lá. Cara, Renato, adorei, porque isso que você falou exatamente o que eu queria que vocês escutassem. Então, fico feliz, né? Porque é muito difícil a gente passar o nosso sentimento adiante. Então, você verbalizou aí a mensagem que eu queria que vocês tivessem. Bom, agora de encantamento não se paga contas, né? Vamos ver como é que isso fica de pé. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Aqui no Canvas, gente, assim, eu vou compartilhar com vocês, eu já até compartilhei uma versão disso daqui para o Fernando, eu fiz uma mexida hoje de manhã, mas eu passo para todos, para vocês lerem no detalhe. O Canvas, ele é um recurso muito interessante, mas aqui fica muito pesado eu ler. Eu acho que a gente já passou por mais ou menos tudo, né? Falando dos segmentos de B2C, B2B e coaching como um ator intermediário, que não deixa de ser um cliente, relacionamento, o protagonismo que foi falado agora. E, assim, a única coisa que eu quero trazer daqui, depois na parte de cursos, a gente vai entrar agora no PNL, é sobre as atividades-chave, tá? Para quem não é da área de Data Science ou Customer Success, como é que seria a rotina, né, da atividades? Então, tudo começa com a coleta de dados por API, que é um robozinho que vai no site, lê aqueles dados, traz para um data lake, que é um lago de dados. Nesse lago de dados, você junta essas informações num relatório e você começa a fazer machine learning, que é a grande diferença entre relatório e machine learning, e inteligência artificial. Muito se fala sobre relatório com filtro. Então, se você entrar no LinkedIn, Recruiter, que eu usei e uso, estou com mais uma vaga aberta para contratar, é basicamente um relatório com filtro. É diferente quando você tem preditores de algum parâmetro, em que você vai ensinar a máquina a pensar e a trazer informações para você já com gatilhos de call to action, tá? Então, o exercício é montar esses BIs, por isso é importante que sejam específicos, não dá para fazer isso generalisticamente, senão a gente vai falar sobre soft skills ou falar coisas muito superficiais. Hoje o mundo é dos dados, dado tem, a pergunta é qual dado eu vou olhar, né? E para olhar eu preciso saber o que eu quero, né? Qual é o meu momento, o que eu estou olhando. Se a empresa quer seguir uma carreira, um momento de aumentar a taxa de etnias no seu corpo de profissionais, o coaching vai trabalhar o dash da trilha de etnia, né? Ou, enfim, neurodiversidade. Então, existe toda essa parte de coleta de dados e esses dados vão mudar
né? E por isso os clusters de acordo com a trilha. Então, se eu estou olhando mais 50, se eu estou olhando menos 18, se eu estou olhando etnia, eu vou buscar essas informações em outros lugares, né? Além disso, óbvio, curadoria. Curadoria é uma coisa muito importante, é o que a gente acabou de dizer. Não temos tempo. Quais livros como é que você escolhe os livros que você lê, né? E esses livros estão alinhados ao seu processo de evolução de carreira? Livros, podcasts, YouTube. Como que você escolhe isso? Então, a curadoria, com a presença do coaching também, e marketing digital, que é o que vai ser a máquina, né? E esses career coaching check-ups, né, que é justamente por coach fazer esse alinhamento quando tem a presença do coach. Além disso, um trabalho de account-based marketing, que é uma estratégia de marketing baseado dentro da carteira. Poxa, vocês viram ali que nem todos têm a presença do coach, muitos são só assinaturas. Então, essas que são só assinaturas também tem um trabalho de convertê-los para o ticket maior, que é a presença do coach, né? E isso vai aumentando o faturamento. Então, só esse pedacinho, tá? Depois vocês leem o Canvas, né? Quem se interessar, e é óbvio, eu estou à disposição para a gente falar de novo. O que eu queria mostrar para vocês, até para a gente ter mais um tempinho para conversar, é a parte financeira. Aí, financeiramente, um PNL com os 4 produtos e uma visão de faturamento mensal do cluster, tá? E aí, aqui, gente, óbvio, né? Todo o exercício de chegar à resposta para a pergunta, né? Então, primeiro, como eu fiz isso, né? Eu primeiro mirei o que eu queria enxergar, né? Qual é o EBITDA que eu queria enxergar, e eu fiz chegar como que eu vou chegar nesse EBITDA e como é que eu vou desenhar uma empresa que consiga chegar nesse EBITDA. Então, óbvio que essa ideia de cluster, o número de assinaturas, ela não foi a primeira coisa que eu fiz. Eu comecei por aqui e aí eu desenhei uma empresa que respondesse essa saúde financeira. Tá? E dessa forma, aqui, um cluster teria uma capacidade de faturar 1,2 milhões de reais por mês, nesse formato. Tá? Esse é o ponto de partida. E aí, qual que é o coração de tudo isso? É o custo direto, né? Porque a gente, como a gente está falando, pessoas, a gente precisa que as pessoas desse ecossistema sejam bem remuneradas para que elas tenham uma satisfação e deem o resultado, né? Então, nesse custo direto, no CPV, basicamente 60% é para o coach, né, desse cluster, a gente está falando por cluster, então eu estou fazendo um dimensionamento financeiro do cluster e não do produto, tá? Então, eu junto os meus 4 produtos em 3.100 assinaturas e faço o dimensionamento financeiro. 60% para o cluster e uma parte para marketing, né, pagar tráfego pago, agência de marketing, né, aqui 144 mil por mês, somente para aquele cluster, né, e mais o pagamento dos profissionais. São 4 profissionais, sendo que um é líder, e aqui o conceito é, se o líder quer liderar um cluster, ele vai ganhar igual os analistas. Então, todos ganham igual, aqui existe uma linearidade. Ah, mas eu dou conta, eu quero, né, quero passar por isso e quero liderar 4 clusters. Não tem problema, se você dá conta de liderar 4 clusters, você vai ganhar 4 vezes esse salário em formato CLT, aqui ainda num conceito tipo, beleza, no Brasil a gente ainda tem pessoas que preferem ser CLT, não querem ser PJ. Então, seria um salário CLT, assim, vamos dizer assim, no teto do INSS, para usar uma referência, e a grande remuneração vem na participação dos lucros, para que tenha o pertencimento, tá? E é lá que eu quero chegar agora com vocês, para a gente entender esses números do ponto de vista de investimento. Aqui passa-se por custos indiretos e D&A, tudo muito modular, outsourced, né, back-office, infraestrutura de cloud, e o officeless, né, coworking, etc. E aí sim a gente vem para a parte de distribuição de lucros. Então, qual que é a ideia? Realmente ser uma empresa enxuta, com custo fixo baixo, e que o grande diferencial seja um EBITDA alto e uma divisão de lucros para todas essas pessoas que estão dentro do sistema. Aí a gente tira o coaching da conversa. Então, basicamente, o custo direto visa remunerar o coaching e os custos de marketing, e agora as pessoas que estão nesse ambiente remuneradas por participação de lucros, além, óbvio, de uma verba dentro desses lucros para ser reinvestidos e uma outra verba para formar um fundo, que pode ser fundos ligados ao assunto ou não, né? Mas sempre fundos para negócio de impacto. E aqui de novo, modular. Então, o nosso caso baseline é o caso de 3.100 assinaturas, 100, não 110, aqui eu errei o número. Que seria o que a gente seria o ponto de partida, né?
E, óbvio, uma vez a gente tendo um cluster, né, que são 3.100 assinaturas, a gente consegue, então, escalar para outros clusters. Então, a remuneração, por exemplo, de diretoria e board, ela aumenta, né, de acordo com o número de clusters. Mas a remuneração do corpo de pessoas, são as 4 pessoas, ela não vai variar, porque elas estão aqui dentro do cluster, tá? Então, financeiramente, por exemplo, o analista de marketing teria uma remuneração de 6.600 no CLT, mais 11.000 por PLR, de forma mensal. Então, nós estamos falando de profissionais de alta performance, com uma grande capacidade de dar resultado, que têm interesse em investir o seu tempo, estar na empresa por o período que quiserem, e aí vem a quebra de paradigma. Turnover é muito saudável. Turnover, na verdade, é a prova de que você tem um time de alta performance, porque um bom profissional não se conforma onde está. Então, o turnover ele tem que ser a nosso favor. Eu diria que as empresas vão levar um tempo, mas vão chegar à conclusão que quanto maior o turnover da sua empresa, mais pessoas de alta performance você tem, porque as pessoas de alta performance se movimentam. Então, não tem problema que o turnover ser alto, mas quem estiver aqui será bem remunerado e dará bom resultado. Óbvio, né, que quando a gente olha os números, eu acho muito assustador, assim, né? Eu que sou CLT, não sou milionária, quando eu olho, assim, esses números, assim, meu Deus, será que eu descobri aqui a fórmula da riqueza, né? Mas já fiz essa conta de frente para trás, de trás para frente, e do jeito que eu escrevi aqui, é isso mesmo, essa é a matemática. Agora, próximo passo é realmente validar as premissas, né? Então, validar tamanho de mercado, mas, né, como eu falei, o mercado é o planeta Terra, não tem nenhuma restrição geográfica, ponto de arquitetura de dados, né, e aí, tecnicamente, não falei para vocês, mas eu sou estudante de Data Science da USP e estou terminando o meu MBA agora, então, diria que entendo que é possível, né, eu posso dizer para vocês que não tem nenhuma impossibilidade técnica de fazer tudo isso que eu falei para vocês. Tem a questão do team sizing, né, será que 50 coaches por cluster é muito, é pouco? 3.100 assinaturas é muito, é pouco? Para o Customer Success, para fazer acompanhamento de churn rate. Preço, né? Óbvio, preço vai ser sempre qual é o ideal, né? E aí é que você trabalha ali todos os outros KPIs de investimento, né? Mas existe aí uma forma de você fazer validação de preço. E principalmente, né, gente? Eu coloquei aqui a fotinho de algumas pessoas, o Fernando, né, que está representando aqui todos vocês, o Vini, que me deu o que eu conheço, Fernando e Vini eu conheço de outros carnavais, tá, gente? Por causa do meu pai, então, o vídeo que o Vini fez aí para vocês, que o Vinícius fez de Customer Success, foi definitivo para eu terminar a construção da empresa aqui, que era algo que eu não estava olhando, e aí quando eu vi o vídeo dele na minha maratona da Restart Me, eu vi como que era importante esse skill. E, enfim, tem outras pessoas como a Lara, que eu também assisti com vocês, que fala no vídeo dela que ela quer fazer algo por esse mundo de jovens e mais 50 que não estão tirando o maior proveito de si. E a Lília Porto, que eu vi pelo trabalho dela do Futuro das Coisas, como ela está ali alinhada, vendendo os cursos que ela está vendendo com tudo isso que a gente disse. Mas são nomes, obviamente vão ter outros, mas é muito importante para o próximo passo que tenha um grupo de mastermind. Eu não vou dar o meu próximo passo sozinha, porque não funciona assim. A gente precisa ter um time diverso, com outros skills, para realmente dar o próximo passo e validar a arquitetura de dados, validar todos esses indicadores. Quanto que eu preciso de dinheiro? Eu não preciso de dinheiro. Eu preciso de cabeças pensantes para a gente lapidar um pouco mais e aí sim começar a fazer conta, porque o Excel aceita tudo. Então, não é a hora ainda de fazer contas específicas de budget. Tenho 7 minutos para vocês. Deixa eu dar um stop sharing aqui. Oi, Dani, eu queria... Oi, pessoal. Desde que você... Bom, desde a nossa primeira conversa, você me mandou o material, eu vi que já mudou bastante coisa do que eu li para o que você mostrou agora. Eu queria comentar o seguinte, eu confesso que os números, eu não consegui ir muito a fundo nos números, porque
por uma limitação minha, né, de tempo, enfim, é o primeiro contato que eu tive com os números e tal, eu acho que isso depende de algo que vem antes, e foi aí que eu dediquei mais minha atenção e tal, que é na proposta de valor, né? Porque eu acho que é isso que sustenta depois qualquer iniciativa, ou, enfim, claro que tem que ver o tamanho do mercado e precificação e tudo mais. Mas, falando da proposta de valor, eu consegui perceber, sob as duas perspectivas, tanto do profissional que procura assessoria, procura ajuda, né? Mais do que assessoria, está procurando ajuda, mas também do lado da empresa, eu acho que isso tem algo aí a ser explorado. Tá? Primeiro, falando da minha experiência pessoal recente, que me vi num momento onde eu disse, eu quero mudar. Eu quero mudar, mas eu comecei e fiz isso intuitivamente, né? Que é como eu remunero adequadamente o que eu sei fazer. Eu não pensei, é CLT ou contrato? Não foi assim que eu comecei a pensar na minha mudança. Eu pensei, como que eu remunero o que eu sei fazer de forma adequada? Bom, então estabeleça ou defina o que é uma remuneração adequada. Eu comecei a pensar, tempo livre é remuneração. Aprendizado contínuo, formação contínua é remuneração. Então, e aí eu fiz minhas escolhas. Enfim, mas, como eu disse, eu fiz isso intuitivamente. Não tive assessoria nenhuma. Será que eu fiz as melhores escolhas? Eu não sei. Eu acho que eu fiz boas escolhas. Mas foram as melhores que eu poderia ter feito? Não sei. Talvez se eu tivesse uma ajuda aí, eu poderia ter feito escolhas ainda melhores, ou negociado melhor, enfim, o passo que eu dei. Do ponto de vista da empresa, eu hoje estou numa empresa que está passando por um processo complicado de evolução, e o termo é esse, não é revolução, ou não é se reinventando, não tem nada disso, mas é uma evolução importante, tanto do ponto de vista de produto, quanto do ponto de vista de mercado, de abordagem, de footprint, enfim. E a empresa percebeu que uma determinada geração mais nova de profissionais não ia conseguir, ou não estava efetivamente conseguindo entregar aquilo que precisava ser entregue. E foi atrás de um perfil mais, o que eles chamam de 40 plus, dos 40 para cima, né? E eu me encaixo aí, né? Então, quer dizer, olhando para a sua proposta de valor, sob a perspectiva da empresa, também poderia colaborar, ou poderia ter colaborado, pode colaborar, enfim, efetivamente. Então, eu acho que, de novo, a proposta de valor se sustenta, ela para em pé, a gente precisa ver, isso na nossa opinião, né? Quer dizer, e o mercado, né? O mercado, né, aceita isso, quer isso, precisa disso, né? E quanto está disposto, se sim, quanto está disposto a pagar. E, bom, acho que é isso. Acho que aí depois vem a história do Customer Success. Eu acho que isso tudo pronto, você tem condição de trabalhar a adesão, o churn, a aceleração dos negócios, e, enfim, outras camadas aí do Customer Success. Mas, desculpa, acho que alguém aí falou, eu falo pra caramba, né? Putz, deixa eu parar, então. Obrigada. Valeu, obrigado. Eu queria também falar um pouco que eu não estou nesse mundo de recursos humanos e nunca estive, né? Porque eu também estou longe da organização, né, da corporação já faz tempo, e passei junto com o Danilo na Assurant quando nós fomos incorporados, né? Então, não tenho essa experiência. Mas o que eu tenho visto é que tem muitas soluções de recursos humanos que estão congestionando o RH.
Diz que o gerente de RH está tendo que desligar o telefone, desligar o WhatsApp, porque senão ele não dá conta de tanta abordagem que ele tem, de tanta coisa que está sendo oferecido para eles, né? Então, eu não sei julgar a aderência disso dentro da empresa, mas certamente eu vejo isso como sendo uma coisa muito importante do lado da pessoa, né? Do profissional, do talento, como você quiser, né? Chamar, e eu acho que a ferramenta, a máquina de vendas desse negócio, da escalabilidade, eu vi muito interessante a parte do coach, porque o coach, ele é um cara que precisa de ferramenta, ele é um cara que está muito no corda e, né, pau e corda lá, né? Ele não tem muitas ferramentas, né? Então, se isso pode ser potencializado, e aí esse cara vai ser o indutor, eu acho que aquele número de coaches é muito pequeno, 73 mil coaches no Brasil, acho que deve ter, só no quarteirão ali da esquina, deve ter 73 mil coaches, né? Eu acho que é muito maior que isso. Então, acho que eu passei por um processo de coaching recentemente, e falta ferramenta, porque é muito na saliva e tal. Então, eu acho que esse processo pode ajudar, teria sido muito mais eficaz para mim se tivesse um processo de inteligência desse que conseguisse me dar respostas mais eficazes, né? E tirar de mim ou do meu conhecimento, da minha trilha, indicadores ou preditores muito mais eficientes, né? Eu senti falta tremendamente disso. Eu também não sou um LinkedIn user, né? Tenho dificuldade de mexer no LinkedIn, mas nem atualizo a minha... E uso muito pobremente também, quando eventualmente preciso encontrar alguém e tal. Então, acho que uma turbinada nisso, né? Ou usar o LinkedIn de outra forma, né? Eu acho isso bastante aderente. Agora, você tem a questão do go-to-market, né? Como é que você vai fazer, como é que você vai chegar no B2C, né? Esse é um negócio custoso, difícil, né? Quem sabe os influenciadores digitais, os grandes coaches, possam ser o caminho de chegar nisso, né? Mas eu queria só fazer esse comentário, e achei muito interessante o seguinte, porque quando você me mandou a apresentação, eu nunca olho num pitch as projeções financeiras. Nunca, 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 nunca. E a grande maioria dos analistas de startups não faz isso, né? Porque, como disse o Vinícius, o que interessa é a proposta de valor, é a solução que você está propondo, é o mercado que você, eventualmente, tamanho do mercado e tal. Então, porque o resto é uma simples planilha. Então, você usou uma metodologia que me deixou bastante intrigado, né? Você foi fazer o PNL de trás para frente, né? Então, acho isso super inteligente, eu não tinha percebido isso, você também não sabia disso, né? Então, eu tinha desprezado totalmente os números, mas que agora começa a fazer sentido, né? De ter que olhá-lo, porque isso faz parte da modelagem do negócio. Bem legal isso. Mas chega de eu falar, passar a palavra. Obrigada, Fernanda. Agora eu vou falar um pouquinho. Dani, eu tenho umas coisas que eu percebi que talvez você tenha que pensar como seguir, tá? O valor do negócio, ele é maior quanto maior for o negócio, tá? Porque tem o valor de rede. Ou seja, se eu tenho muitas empresas acessando o seu sistema e para buscar recursos ou buscar funcionários, os funcionários vão realmente ter um valor maior na disponibilidade do serviço. Da mesma forma, quanto mais funcionário, ou quanto mais pessoas procurando uma recolocação, um avanço de carreira, mais valor terá para a empresa, tá? Isso é uma coisa que é interessante. Então, no começo, talvez você tenha um pouco de dificuldade de posicionar a empresa com esse valor, porque você vai estar no começo, tá?
Então, talvez tenha que pensar uma forma de rampar isso que não seja exclusivamente pelo uso da rede, tá? É uma coisa realmente importante, isso que senão você frustra. Frustra quem entra de um lado e quem entra do outro. Tá? Tem que realmente pensar alguma coisa aí. Vou te dar um exemplo. Eu passei por um processo de outplacement há muito tempo atrás, via DBM. E a DBM tinha o BOP, que era um banco de posições que eram oferecidas exclusivamente para quem estava participando do processo de outplacement. Para mim, aquilo era o maior valor agregado da empresa, porque além do coaching que você tinha lá, além do seu treinamento, no seu reposicionamento, na sua reformatação de carreira, tudo, você tinha várias que eram exclusivas, que tinham empresas que confiavam na pré-seleção que era feita pelo pessoal da DBM, entendeu? Você está entendendo como que eu estou colocando assim, a ideia de valor? Sim. Tá? Então, é uma coisa realmente a você pensar, tem que ver uma forma de pular esse abismo, né, que é o tal do crossing the chasm. Tem que realmente pensar Exato. como cruzar esse ponto inicial aí, tá? Ótimo, Olarte, esse é o ponto que eu falei de que eu acho que agora não é a hora de eu dar o próximo passo sozinha. Por exemplo, a Lília Porto é uma pessoa que, se ela embarcasse nessa ideia, ela já traz com ela uma comunidade que está totalmente aderente. Então, tem outros profissionais do mercado, como a Lília Porto, que podem já pular essa etapa. Então, acho que agora o grande desafio são dois, assim, validar premissas para ver se não tem nenhum absurdo impossível que eu não enxerguei e trazer, por isso que eu falei do time de mastermind aqui, trazer pessoas que eu possa pular o primeiro capítulo, pessoas que já tragam consigo esse rol de ou autoridade ou mercado, seja a Lília Porto ali no Futuro das Coisas, seja a própria Lara, que tem também já uma autoridade em marketing digital e fala sobre isso. Então, o ponto agora vai ser quem pode se associar à ideia e se tornar, né, sócio da ideia, né, para pular essa primeira etapa. Porque se começar do zero, eu acho que não vai para frente. Assim, se você falar, Dani, mas não, tá aqui, ó, o dinheiro que você quiser, começa agora. Esse é Eu o ponto. prefiro não começar. Esse é o ponto. Uma ideia, tá? Passou pela minha cabeça agora, isso precisa ser validado, analisado e ver se faz sentido, tá? É se associar a uma empresa que já tem alguma coisa parecida, tá? Sim, seria Por ideal. exemplo, uma Mature Jobs, tá? Eles têm um processo muito grande lá, que inclusive eles deram esse passo, porque antigamente a Mature Jobs era só um banco de dados, tá? Você entrava lá, você colocava o seu currículo e alguém ia lá, procurava alguma pessoa, selecionava, alguém colocava uma vaga e se interessava só um banco de dados. Hoje não, hoje eles têm uma solução completa de recrutamento, voltado exclusivamente para o mais 50, tá? Então, talvez se você engatar ou plugar essa solução deles na sua solução de coaching, de disponibilidade de vagas, tudo, talvez seja um casamento Sim. maravilhoso aí. Exato, esse tá? é o ponto, Alete. Isso mesmo. É? Tem várias empresas, né? A própria Pulses, a Gup, Mature Jobs que você disse, a Matchbox, tem muitas HR techs no mercado. E o legal dessa ideia é que é uma coisa assim, não tem como roubar, porque na verdade não tem nada de genial aqui. Aqui é a sofisticação da simplicidade, é BI, dados e pessoas. Exatamente. Ela é totalmente... tem um match com um monte de coisa, cada um pode continuar fazendo o seu trabalho e a soma é maior do que as Exato, partes. exatamente. Acho muito bonito isso. Como que é a simplicidade é o ápice da sofisticação, né? Essa é a ideia. Verdade. E aí, gente, assim, eu sei que já acabou o tempo, mas eu queria falar uma frase aqui que é muito importante, né? Investimento de impacto, né? Renda para a família é a melhor forma da gente causar impacto social. Quando a gente aumenta a renda de uma família, a gente aumenta o desenvolvimento social da comunidade que ela faz parte, os filhos se tornam pessoas mais bem educadas, né, do education, do que as outras gerações. Então, o Vini está aqui ainda, o Vini falou, não sei se eu tomei a melhor decisão. Com certeza, nós aqui somos um público elitizado que tem acesso e consegue intuitivamente, entre aspas, tomar boas decisões. Mas quantos talentos de classe baixa, classe média baixa,
não têm os mesmos acessos e conseguiriam estar ganhando bem mais se tivessem esse tipo de processo assessorado. E aí, por isso, também os preços têm que ser validados, por isso eu me preocupei em fazer sempre uma relação com o salário mínimo, porque é uma ferramenta que precisa chegar, principalmente nas classes mais baixas, e trazer esses talentos que existem por aí aos montes e não estão tendo a melhor remuneração, porque eles sabem fazer, que é o que você disse. Gostaria de dar algumas provocações a você, Dani. Parabéns. Como toda jovem, se sonha grande, né? Pelos números que você colocou. Eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Até uma técnica de coach, você começa de trás para frente, para poder saber que passos você vai dar para o teu gol, né? Para a tua meta. Eu tenho só umas provocações dentro do teu conceito, né? Primeiro, é coach ou mentoring? É carreira ou marca pessoal para quem é o profissional? E para a empresa, ela quer um profissional ou ela quer um influencer? Então, pensa nesses conceitos, que eu acho que hoje a juventude quer mais marca pessoal do que carreira. Porque com marca pessoal ela pode exercer qualquer carreira. Ninguém hoje vai ter uma única trilha. A carreira é uma coisa muito estreita hoje em dia. Tá? Então, eu acho que essas são minhas provocações. O coach não diz como, provoca você a agir para. Mas o mentor ele já passou por aquilo e vai te ensinar o caminho. Outra coisa, inteligência artificial, BI, informação, elas têm bias, que é o grande problema da inteligência artificial. Quem programa tem um viés, isso não tem jeito de ser evitado. E muitos dos processos que já existiram em função disso não foram adiante justamente porque tinham bias. Biases com pessoas negras, biases com asiáticos, biases com pessoas não brancas. Então, isso é uma coisa que exige investimento e muito cuidado quando se trata. E a mais importante das perguntas, quão simples você consegue começar? Essas são as minhas provocações para ti. Tá? Porque eu vi um projeto enorme, mas ele precisa começar de alguma maneira. Então, quão simples De você novo, consegue? aproveitando o gancho do Guilherme, eu acho que a associação com uma empresa que já faz alguma coisa que seja correlata seria a forma ideal de começar. Seria Sim, a forma ela mais pega um simples. nicho, né? Ela pega um nicho que aquela empresa não trata, por exemplo. Exato, exato. Tá? E o bias, Guilherme, eu acho muito importante, e é fato, né, os bias com negros ou etnia, e por isso que a empresa está pensada em cluster, porque é para quando você vai fazer um dashboard de preditores de sucesso para mais 50, você vai olhar preditores diferentes, então você está clusterizando preditores de pessoas que têm aquelas características, que viveram e nasceram naquele ano, que sofreram aquelas influências. Então, na verdade, você usa o bias a seu favor. Quando você faz uma segmentação de carreira por path, né, como eu falei dos neurodivergentes, quando você vai fazer uma análise de carreira para os autistas, você vai fazer análises de soft skills diferente de quando você vai fazer para uma pessoa neurotípica. Então, é você usar o bias a seu favor. Mas com muito cuidado, porque mesmo nessas categorias, mesmo nesses clusters, existem pessoas que também podem ser segregadas. Sim. Entendeu? E quanto de predição você vai colocar? Quanto mais fatores você coloca na análise, mais difícil ela se trata. Né? Torna-se custoso. Você vai acabar com um grande grupo e não vai conseguir fechar um funil. Então, a coisa ela tem que ser muito equilibrada, entendeu? E ainda acho que, depois de todo esse tratamento, a gestão de empresa ela tem que fazer o trabalho dela, que é entrevistar pessoas todos os dias. Eu acho que o problema do pipeline da empresa é justamente pelo fato de que não há uma continuidade de entrevistas diárias com profissionais interessantes, entendeu? Eu acho que esse que é o grande problema. Você pode fazer com que você selecione para essas empresas professores que você diz assim,
Mas esses perfis são interessantes. Tira um dia da semana e agenda uma entrevista com essas pessoas, que eu acho que é isso que falta para formar esse pipeline corporativo que você falou, entendeu? Sim. Mas o teu projeto é lindo, só faço esses questionamentos, né? É um Muito coach ou um rico. mentoring, entendeu? É carreira ou marca pessoal? Tá? A empresa não quer um influencer ou ela quer um empregado? Ou ela quer um líder? Entendeu? Então, são essas coisas que eu vi. E ter muito cuidado com a parte de inteligência artificial devido aos bias. Muito bom, Guilherme. Excelentes pontos. Obrigada. Bem relevantes. Indo nessa questão aí da segregação, né? Porque um processo de seleção é um processo de exclusão, né? Você faz uma escolha e você exclui todo o resto. Então, eu acho que a inclusão não está do lado da empresa. A inclusão tem que estar do lado do coach e da pessoa, né? É ela que vai buscar o melhor para si. Ela é que vai se posicionar, seja como marca, como diz o Guilherme, né? Ou seja, como profissional, né? Como especialista, ela que vai se posicionar de acordo com aquilo que esse algoritmo vai dizer para ela, né? Que vai dar essa predição melhor para ela. E aí ela vai poder entrar no processo seletivo da empresa, que vai fazer a exclusão, e vai falar, porra, me inclua nessa, porque eu tenho essa melhor característica, né? Ou porque a empresa está procurando incluir um segregado qualquer, né? Ou porque ela realmente está procurando apenas o melhor talento para preencher aquela vaga, né? Exato. Então, eu acho que a empresa, de novo, não é o caminho para começar, entendeu? Eu acho que ela vai consumir isso mais para frente. E aí é um grande desafio, porque quando você começa B2C, né, você tem não é fácil. Mas eu acho que você tem caminhos aí, você já falou de algumas, você tem essa Lilian Porto, né, que você falou, e outros influenciadores aí, né, que tem que... Talvez seja um canal. Outro que o próprio Laerte provocou, quais são as empresas que podem te dar já essa audiência, já pode te dar pelo menos a base de dados, né? Ou te dar um cheiro aí de quem é esse, né? Seja uma Mature Jobs, seja uma Gup que você falou, etc., que já tem esse mindset aí de trabalhar com grandes públicos, né? Exato. E já tem uma carteira, né, Fernando, para fazer o ABM depois. O começo é pela pessoa física, o B2C, mas a associação com uma empresa, justamente que já é B2B, e não tem o B2C. Então, se eu levo o B2C para uma empresa que é B2B, que é o caso da Gup, e na frente eu faço um ABM dentro da carteira de B2B, aí sim é a forma mais simples de começar. Mas realmente é preciso ter uma associação de empresas e descobrir onde estão, e eu estou nessa busca, né, de encontrar empresas que eu possa achar, e conto com vocês aí também de me indicarem pessoas e empresas que possam fazer esse mastermind aqui de empresas, no caso, e de pessoas, consequentemente. Dani, eu só quero dizer que você tem uma empresa de EAD, de educação corporativa. Então, uma maneira boa de você começar a pensar em como você vai trabalhar, procura aceleradoras. Aceleradoras têm pessoas que precisam ser desenvolvidas no suprassumo aí da necessidade de formar equipes em potencial. Pode ser um caminho para você começar, entendeu? Hoje tem muita aceleradora, muita venture que tem gente que precisa formar, muita empresa que, quando fala de inovação, precisa de fazer spin-off. Aí é uma outra cabeça que tem que ser formada. E temos nós, acima dos 45, que estamos procurando aí lugares para ter um novo começo, um recomeço de vida, até por isso que a gente se chama Restart aqui, que a ideia é recomeçar-nos. Né? Então, acima de tudo, a filosofia é um EAD, é educacional. Talvez o educacional sirva de plugin para muita coisa. Entendeu? Se você focar bem nessa parte educacional aí.
Boa. Você não tem uma empresa de replacement, você tem uma empresa educacional para todo o teu modelo de projeto. Seja de formação de soft skills, seja formação de lideranças, seja em formação de como um profissional hoje tem que se apresentar até para passar pelo crivo de uma inteligência artificial. Então, Entendi. eu não vejo aí uma empresa de replacement, eu vejo uma empresa educacional. Todo o seu processo aí é EAD. Ou é EAD ou é presencial, entendeu? Mas é educação Entendi. corporativa. Entendeu? Então, começar pelo profissional é interessante. Então, você já tem a empresa mesmo que pode precisar de fazer um realinhamento com os profissionais dela. Eu vejo que o mais simples aí é você começar fazendo exatamente a parte educacional. Entendi. Muito bom, obrigada, Guilherme. Bom, Dani, eu não sei, eu acho que a gente já está no avançado da hora, né? Eu gostei bastante do que eu ouvi, mas eu precisaria de mais tempo para poder ter uma conversa mais profunda contigo, Dani, se for do interesse. Então, Claro. você está falando de inclusão de pessoas através de uma rota inicial e 50 a mais, em que ela é ajudada porque ela não sabe como é que ela dá valor para aquilo que ela tem. Então, assim, tem milhões de coisas na minha cabeça, mas eu vou parar por aqui, senão acho que a gente vai longe. Então, Tá fica bom. aí o Eu vou convite, passar o pelo material que caso. apresentei. Desculpa, Danilo, te cortei. Não, eu só acho que preciso de mais tempo, não quero atrapalhar a vida de todo mundo Tá. aqui, para a Então, eu gente vou passar poder trocar essa ideia. Isso, eu vou passar esse material, daí vocês podem dar uma digerida e colocar meus contatos, né, que o Fernando tem à disposição, e a gente pode marcar um outro bate-papo para ir mais um detalhe. Parabéns. Obrigada. Ô, Dani, é isso aí. Vamos, compartilhe o material que você quiser, inclusive o seu contato eu tenho, né? E aqueles que tiverem interesse, né? E você também, Daniel, os comentários que você ouviu, de quem você quer conversar mais, tal, é só se manifestar que a gente faz a ponte, e o Danilo já levantou a mão aí, e é super relevante. Tá bom? Excelente. Eu vou parar a gravação, eu queria te agradecer a sua presença e a presença de todos. Muito obrigado, Dani. Parabéns aí pelo seu projeto e a gente espera que ele se torne realidade muito em breve.